Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio 66 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre com base em estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e, principalmente, menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido aqui, mas importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também no site do Cognamentos. Assim que, se você quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo aqui na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @Cognamentos. Segue a gente por lá. Como você sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo assim para outras pessoas. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminha para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso tema de hoje. Olha, é bem provável que você já tenha assistido Divertidamente, o 1 e o 2. Aliás, nós temos análises no Cognação sobre Divertidamente. E eu sei que além de ter se divertido muito, com certeza, também aprendeu alguma coisa sobre o funcionamento das emoções. Que não existem emoções boas ou ruins, melhores ou piores, mas que cada uma tem sua importância no desenvolvimento. Mas tem um ponto ali que de forma muito assertiva fica claro. Cada uma, lá no painel de controle, quer mandar um recado. Querem te ajudar a enfrentar uma determinada situação, querem contribuir. E como eu disse, querem te mandar um recado. Sabe aquela situação que você está irritado, muito irritado? E aí você fala alguma coisa no impulso, ou manda uma mensagem daquelas, ou toma uma decisão que naquele momento parecia completamente justificável. Minutos depois, horas depois, ou no dia seguinte, vem aquele pensamento: eu não deveria ter feito isso. E aí nasce uma dúvida meio incômoda. Se parecia tão certo na hora, por que depois parece um erro? Essa é uma das portas de entrada mais importantes para entender o tema de hoje. Emoções são sinais. Mas muitas vezes nós os tratamos como se fossem ordens. E isso influencia muito a forma como vivemos. Vamos começar por um erro bem comum. A ideia de que sentir alguma coisa significa que você precisa agir a partir disso. Se eu sinto medo, eu preciso evitar algo. Se eu sinto raiva, eu preciso reagir a algo. Se eu sinto ansiedade, eu preciso me livrar dela imediatamente. Esse funcionamento parece natural e em algum nível ele é mesmo. Mas viver em função do paradigma se, então, não é saudável, pois criam regras condicionais que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Emoções são sistemas adaptativos. Elas evoluíram para sinalizar coisas importantes no ambiente e no nosso próprio funcionamento interno. Elas ajudam a direcionar a atenção, mobilizar energia e preparar o corpo para a ação. Como eu já falei em outros episódios, emoção não é um erro do sistema, é parte dele. Mas perceba a diferença disso. Ser um sinal não é a mesma coisa que ser uma instrução ou uma ordem. Pense no painel de um carro. Se acende uma luz no painel,
quer dizer que aquilo é importante. Mas não significa que você deve sair arrancando qualquer peça do carro ou tomar a primeira decisão impulsiva. É um aviso, um indicador. E as emoções funcionam mais ou menos assim. Elas informam, mas não decidem. Lembra Divertidamente? Então, quando a família da Riley tem que se mudar, e claro que a tristeza foi lá dar o seu recado. Puxa, meu time de hóquei está aqui, eu vou ficar longe das minhas amigas. Não tem nada de errado nisso, pois afinal ela tinha vínculos importantes ali. Aquilo significava alguma coisa. A tristeza estava ajudando a Riley a interpretar aquilo, talvez naquele momento a experienciar uma nova intensidade da emoção. O problema é que na prática a gente faz exatamente isso, transformar um sinal em um comando. E isso acontece de duas formas principais. A primeira é obedecer à emoção. A emoção diz evite isso e você vai lá e evita. A emoção diz responda agora, você vai lá e responde. A emoção diz você não dá conta e você desiste. No curto prazo, isso costuma até gerar um alívio. E esse ponto é fundamental de entender, porque o comportamento que reduz o desconforto imediato tende a ser reforçado. Isso é básico na aprendizagem e no comportamento humano. Quando algo diminui uma emoção desagradável, aumenta a probabilidade de você repetir aquilo no futuro. E cá para nós, evitar o desconforto é bom pra caramba, né? Só que existe um custo nisso. Ele aparece no longo prazo. Quando você evita sistematicamente situações que geram ansiedade, você pode até sentir alívio naquele momento. Mas aos poucos, o seu mundo vai ficando menor. Quando você reage sempre a partir da raiva, você pode até sentir que está se posicionando, mas aos poucos suas relações vão ficando mais tensas. Quando você foge de tudo que gera desconforto emocional, você até protege o curto prazo, mas compromete a construção de uma vida mais ampla, mais flexível e mais coerente com o que importa. Porque é inevitável que você vai experienciar essas emoções ao longo da vida. As próprias exigências do desenvolvimento em nossa vida social vão aumentando gradativamente. E se as emoções não estiverem fazendo sua musculação, pode ser que não deem conta do peso das anilhas da vida. Esse padrão aparece de forma consistente na literatura. Estratégias baseadas em evitação experiencial, ou seja, fugir de emoções internas ruins, estão associadas a maior sofrimento psicológico ao longo do tempo. Isso não é uma opinião, é um fato, é uma evidência concreta. Ou seja, aquilo que alivia agora mantém o problema depois. A segunda forma de lidar com emoções, que também é muito comum, é o extremo oposto. É tentar não sentir. Você já tentou fazer isso? Controlar, eliminar, anular. Só que isso também não funciona muito bem, não. Existe uma ideia intuitiva de que se eu conseguir controlar minhas emoções, minha vida vai ficar mais estável. Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental, já sinalizava isso quando formulou o modelo cognitivo. Um evento é percebido, ou seja, ele gera um pensamento. O pensamento inicia uma emoção que, por sua vez, desencadeia um comportamento que acaba alimentando o pensamento. E perceba que o que gera a emoção nem é o evento, mas é o pensamento, ou seja, a análise cognitiva que você faz dela. Mas o foco que trago aqui é emoção. Você sente, não tem como controlar ou não sentir. E você pode estar se perguntando agora, então, mas Fernando, então para que eu vou fazer psicoterapia? Porque aprendendo a identificar pensamentos e direcionar comportamentos, aprender a achar alternativas a eles, ou seja, aprender a ser mais flexível, vai afetar o sistema como um todo, regulando assim as emoções. O que a ciência mostra é que tentativas rígidas de controle emocional, como supressão, por exemplo, frequentemente aumentam o impacto das emoções em vez de reduzir. É meio contraintuitivo. Quanto mais você tenta não sentir, mais aquilo tende a voltar. Às vezes mais forte, às vezes mais frequente. Porque no fim das contas, quando você evita, você não cria um repertório de enfrentamento. Pense em andar de bicicleta. Se você tem medo e cada vez que tem oportunidade de andar, evita, você não aprende, não cria o repertório comportamental de andar de bicicleta. Então, a gente fica preso num ciclo meio ingrato. Ou a gente obedece à emoção, ou tenta eliminá-la. E nos dois casos, o resultado tende a ser parecido. Menos liberdade de escolha,
menos flexibilidade. E é aqui que entra um dos pontos mais importantes da psicologia contemporânea: o espaço entre sentir e agir. Porque esse espaço existe, mesmo que às vezes seja pequeno. Entre a emoção surgir e o comportamento acontecer, existe um intervalo. E é nesse intervalo que mora a possibilidade de escolha. Ou melhor dizendo, inúmeras possibilidades de escolhas. Esse conceito aparece de forma muito forte nas terapias contextuais. A ideia não é eliminar as emoções, nem obedecer automaticamente a elas. É mudar a relação com elas, mudar a relação com as emoções. Igual no Divertidamente, em que a alegria aprende a conviver com a tristeza. E que no segundo filme já aparecem que as emoções mais básicas podem não dar conta de tanta coisa. Ou seja, você deve permitir que as emoções estejam presentes, sem que elas ditem o seu comportamento. E é esse processo que a literatura, que nós psicólogos chamamos de flexibilidade psicológica. A capacidade de entrar em contato com experiências internas difíceis sem ser dominado por elas. E ainda assim, agir de acordo com valores pessoais. Na prática, isso significa algo muito simples de dizer, porém bem desafiador de fazer. Sentir não precisa virar ação imediata. Você pode sentir ansiedade e ainda assim fazer o que é importante primeiro. Você pode sentir medo e ainda assim se aproximar. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher como responder. Isso não significa ignorar a emoção de forma alguma, significa não ser governado por ela. E aqui entra uma pergunta que costuma mudar bastante coisa. Se eu não ajo a partir da emoção, eu ajo a partir do quê? A resposta dentro desse modelo é valores. Valores não são emoções. Eles podem variar ao longo da vida, mas não variam tanto de momento para momento. Eles são direções da vida, coisas que importam para você, formas de se relacionar com o mundo, tipos de pessoa que você quer ser, princípios que organizam suas escolhas. E quando o comportamento é guiado por valores e não apenas por estados emocionais momentâneos, a vida tende a ficar mais consistente, mais alinhada com aquilo que realmente importa. Isso não elimina o sofrimento, é claro que não, mas muda muito a função dele. Em vez de ser um obstáculo que precisa ser removido antes de agir, ele passa a ser algo que pode estar presente mesmo enquanto você age. E isso aparece em diversos contextos clínicos. Intervenções baseadas em aceitação e compromisso, por exemplo, mostram que aumentar a flexibilidade psicológica está associado à redução de sofrimento e melhora no funcionamento em diferentes quadros clínicos. Outro ponto importante: emoções não são precisas no sentido literal. Elas são úteis, sim, mas não são infalíveis. Ansiedade pode sinalizar perigo, mas também pode aparecer em situações seguras. Raiva pode sinalizar injustiça, mas também pode surgir por interpretação equivocada. Tristeza pode sinalizar perda, mas também pode ser amplificada por padrões cognitivos. Ou seja, emoções carregam informação, mas não necessariamente uma verdade objetiva. Esse é outro motivo pelo qual tratá-las como ordens pode ser problemático. Isso não significa que emoções devem ser ignoradas. Pelo contrário, elas precisam ser ouvidas, mas não obedecidas automaticamente ou cegamente. Talvez uma forma simples de organizar isso seja: emoção é um dado, comportamento é uma decisão, e entre os dois existe o processamento. Agora, trazendo isso para o dia a dia, imagine que você está ansiosa, ansioso antes de uma apresentação. Se você tratar essa ansiedade como ordem, a tendência é evitar. Se você tratar como um sinal, a pergunta muda: o que essa ansiedade está me dizendo? Talvez ela esteja dizendo aquilo que importa, que é um momento especial, que existe risco de avaliação, que você quer muito que dê certo. E aí a decisão não precisa ser fugir, pode ser se preparar melhor, respirar, aceitar a ansiedade e ir mesmo assim. Outro exemplo: você está com raiva em uma conversa. Se a raiva vira comando, a tendência é reagir. Mas se vira sinal, você pode se perguntar: o que nesse momento está sendo importante para mim? Valores, lembra? Talvez seja respeito, talvez seja limite,
Talvez seja justiça. E aí, a ação pode ser diferente, mais intencional, menos impulsiva. Esse deslocamento de reação automática para uma resposta escolhida é pequeno na teoria, mas é enorme na prática, porque ele muda a forma como você se relaciona com praticamente tudo: trabalho, relacionamentos, decisões, autocuidado. Ele muda a forma como você aprende a reagir e a se comportar. E isso não significa virar uma pessoa fria ou racional demais, de forma alguma. Significa incluir emoção no processo, sem deixar que ela seja o único critério. Então, notável ouvinte, anota aí no seu caderninho. Emoções participam da decisão, mas não votam sozinhas. E isso também ajuda a entender outra coisa importante, porque às vezes a gente se arrepende tanto de decisões tomadas no calor do momento. Porque naquele momento a emoção estava dirigindo. E quando ela diminui, o sistema como um todo volta a funcionar e aí aparece o contraste. Porque a emoção é mais suscetível ao momento do que os valores. Então, talvez a mudança mais importante não seja controlar as emoções, mas aprender a reconhecer, nomear, permitir e escolher. Reconhecer o que está sentindo, nomear isso com alguma precisão, permitir que esteja ali sem entrar em guerra e escolher a ação com base em algo maior do que aquele estado momentâneo. E esse conjunto de habilidades aparece em diferentes modelos terapêuticos e está associado a melhores resultados em saúde mental, especialmente quando envolve regulação emocional mais flexível e menos reativa. E talvez aqui esteja o ponto de síntese desse episódio. Emoções são fundamentais, mas não são diretores da sua vida. Elas são mensageiras e mensageiros não tomam decisões. Se você começa a tratar a emoção como ordem, você vira refém do seu estado interno. Se começa a tratar como um sinal, você ganha espaço. E esse espaço é o que permite construir uma vida mais coerente, mais intencional e, paradoxalmente, mais regular, mesmo com emoções variando. Então, da próxima vez que uma emoção aparecer forte, e ela vai aparecer, faça uma pequena pausa e uma pergunta simples. O que eu estou sentindo? E o que eu quero fazer com isso? Não o que a emoção manda fazer, mas o que você escolhe fazer. E aqui, cito mais uma vez divertidamente, a alegria diz: não dá para vencer a ansiedade. Mas as outras emoções criam estratégias, deixam ela numa poltrona tomando um chazinho. Porque em algum momento ela vai ser necessária, a energia, o entusiasmo. Porque no fim das contas, não é sobre sentir menos, é sobre não ser conduzido automaticamente por aquilo que você sente. Isso não elimina as dificuldades, mas muda a forma como você as atravessa. Desejo boas escolhas na sua vida e uma nova forma de se relacionar com seus pensamentos e emoções. Um forte abraço e até o próximo episódio.